E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova plataforma de aulas. É uma honra tê-los aqui conosco para que possamos dar continuidade aos nossos assuntos de matemática. Nessa primeira aula, onde nós conheceremos um pouco mais sobre a nossa plataforma, vocês verão como funcionará esse novo sistema. Nós estudaremos um pouco sobre estatística. Dividi esse assunto em duas partes. Nessa primeira parte, nós veremos a parte mais branda, a parte mais simples, e a parte de cálculo um pouco mais pesada nós veremos numa segunda aula de continuação. Então, estatística, esse assunto muito recorrente aí nas provas de vestibulares, principalmente Enem. Galera do terceiro ano aí, fiquem ligadas, né? Porque esse assunto é importante, além de estar no Enem, estará no PSC e no CIS de vocês. Então é um assunto simples, é um assunto fácil, de um entendimento muito tranquilo, que permitirá a vocês gabaritarem aí as questões de estatística, desde que prestem bastante atenção e resolvam os exercícios que nós iremos passar ao longo aí das aulas, certo? Então, vamos iniciar aí o nosso assunto. Não sei que horas você está vendo essa videoaula, então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Novamente, é uma honra tê-los aqui conosco, certo? Então, pessoal, o que vem a ser a estatística, né? A estatística ela vai ser a ciência, a parte da matemática, né? Que organiza, interpreta, coleta os dados de um certo grupo, de uma certa amostra que a gente chama, certo? E aí, a nossa estatística, nós teremos uma estatística geral que vai ser usada para elaborar métodos gerais que possam ser aplicados às mais diversas formas de análise. E dentro dessa estatística geral, nós teremos duas divisões. Nós teremos a estatística descritiva, que é uma estatística que usa uma amostra e dá a realidade daquela amostra. Professor, como assim? Não estou entendendo. Digamos que nós quiséssemos descobrir a média de idade dos alunos do ensino médio. No entanto, nós só temos a escola SESI. Então, nós iremos descobrir a média de idade dos alunos do ensino médio da escola SESI em Mina Mustafa. Isso vai ser uma estatística descritiva. Nós vamos descrever a média de idade dos alunos da escola SESI. E ali nós teremos algo concreto. Agora imagine vocês que eu queira descobrir a média de idade dos alunos do ensino médio de todo o estado do Amazonas. É óbvio que nós não teremos tempo nem poderemos passar em todas as escolas de ensino médio do estado do Amazonas para sair perguntando aluno por aluno a idade de cada um para aí sim tirar uma média. Então, nós usaremos a estatística indutiva. Nós usaremos um pequeno grupo para ter como referência. Nós iremos deduzir, né, indutivamente, que essa média vale para todo o estado do Amazonas. Por exemplo, nós tiraremos a média de idade dos alunos da escola SESI, que é a quem nós temos acesso, que vai ser um grupo bom de alunos, e nós diremos que esse grupo reflete a realidade de todo o estado do Amazonas. Então, nós fizemos uma análise indutiva. No primeiro caso, que nós queríamos saber a média da idade dos alunos do ensino médio da escola SESI, apenas do SESI, nós fizemos uma análise estatística descritiva. No segundo caso, que nós queríamos descobrir a média de idade dos alunos do ensino médio de todo o estado do Amazonas, mas nós só usamos como base a escola SESI e dissemos que isso é a realidade de todo o estado, nós fizemos uma análise estatística indutiva. Deu para entender a diferença? Beleza? E aí, ao longo dessa explicação, eu citei alguns conceitos, né? Eu falei de população, eu falei de amostra e eu falei de dados estatísticos. E você deve estar se perguntando assim, mas o que é amostra? O que é população? Eu não entendi muito bem. Então, ó, as dúvidas que geraram antes, estamos sanando agora, certo? O que vai ser a população, pessoal? É todo o conjunto de elementos que possuem ao menos uma característica em comum observável. Então, quais foram o conjunto de elementos que nós analisamos? Os alunos da escola SESI. Qual era a característica em comum que a gente estava observando? A idade deles. Deu para entender? E o que é a amostra? É uma parte dessa população. Então, lembra do segundo caso que eu queria descobrir a média de idade de todos os alunos do estado do Amazonas, mas nós só tínhamos a escola SESI,
acesso a esses alunos. Então, a escola SESI é uma amostra dos alunos do ensino médio de todo o estado do Amazonas. É uma parte da população, beleza? E o que são os dados? É aquilo que a gente vai avaliar, né? É aquela variável. O que é variável? O que estava variando na nossa pesquisa? A idade dos alunos, né? Por isso o nome, variável. É a idade deles que vai alternando aí, 16, 17, 18, dependendo aí de qual ano, de qual realidade a gente esteja falando, beleza? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Nós iremos falar das medidas de tendência central. E o nome, ele já é bem, né, tendencioso. O que isso quer dizer? A gente vai tratar de medidas que tendem ao centro, que tendem ao meio, né, que estarão ali no centro de uma análise de dados. Então, se você tem ali de 1 a 10, se você parar para pensar quais são os números que estão no meio dessa sequência de 1 a 10, se estiver em ordem crescente, vão ser os números aí 5 e 6. Então, essas medidas que nós iremos trabalhar nesse primeiro momento são as medidas de tendência central, que tendem ao centro. Quais são elas? Média aritmética ponderada, média geométrica, mediana e moda. Nessa primeira parte da aula, nós iremos falar apenas de média aritmética, mediana e moda. Lembra que eu dividi a estatística em 2 aulas? Então, nessa primeira fase, nós iremos falar apenas desses 3 tópicos: média aritmética, mediana e moda. Beleza? Pessoal, o que vinha a ser a média aritmética? Olha só que fórmula bonitinha: x1 mais x2, reticências, né? Mais xn dividido por n. O que isso significa, professor? Imagina você que nós temos 5 números. A média aritmética desses 5 números será a soma desses 5 números dividido pela quantidade de números que nós temos, que no caso são 5. Então, se nós temos 5 números, nós somaremos o x1, que é o primeiro número, x2, segundo número, x3, terceiro número, x4, quarto número, e x5, quinto número, que nesse caso aqui seria o xn, né? O nosso n é 5, porque o número de termos que a gente está tirando a média são 5. Então, o xn seria o quinto termo. E nós dividiríamos tudo isso por n, que nesse caso também seria 5, porque nós estamos tirando a média aritmética de 5 números, certo? Então, a média aritmética é isso, é a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Então, se eu tivesse 10 termos para tirar a média aritmética, eu somaria os 10 e dividiria por 10, que é a quantidade de termos. Professor, não gosto de fórmula, não entendo com letra. Quando coloca a letra na situação, eu não entendo mais nada. Então, ó, sabendo disso, vamos para um exemplo numérico para facilitar a vida? Então, esse exemplo diz aí para a gente assim, ó: os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio em um certo bimestre do ano letivo. Então, o camarada tirou aí 7,5, 6, 4,2, 3,9. E a questão pede para a gente calcular a média aritmética desses valores. Vamos lembrar lá da nossa fórmula? Ó, o que é a média aritmética? Eu tenho que somar todos os termos que eu tenho e dividir pela quantidade de termos, né? Então, nessa nossa sequência aí, nós temos 8 termos. Então, veja que pela fórmulazinha, na parte de cima, a gente está somando todos os termos. E como nós temos 8 termos, a soma desses valores está sendo dividida por 8, certo? Conforme a nossa fórmulazinha aqui diz para a gente. Beleza? Então, ó, somamos todos os termos. Como nós temos 8 termos, estamos aí dividindo esse resultado por 8. A soma na parte de cima dará 46. 46 dividido por 8, nós chegaremos aí em 5,75. Então, a média das notas aí desse aluno, né, nesse determinado bimestre, ficou em 5,75. Beleza? Se fosse aí no SESI, né, essa nota não estaria boa, né? Talvez ele não passasse no bimestre, se não fizesse uma recuperação paralela aí, porque a nossa média é 7, certo? Então, pessoal, tranquilo? Então, esse é um exemplo básico aí de média aritmética. Agora, professor, o senhor disse que isso cai muito no Enem? Vamos ver como é que cai? Olha só essa questãozinha aí de vestibular, trazendo pra gente a realidade de como cai a média aritmética nas provas em que vocês farão, né? Então, a nossa questão fala aí que a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos últimos 3 anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, olha só, o investidor quer comprar essas empresas e, para isso, ele vai calcular a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas com maior média anual.
Então, as empresas que ele vai comprar, quais são? E aí? Nós teremos que calcular a média dos últimos 3 anos do faturamento de cada uma dessas empresas, para, após isso, a gente dizer quais são as duas maiores médias, e essas duas maiores médias serão as que esse investidor vai comprar, né? Então, a gente precisa calcular a média de cada uma das três. E aí, nesse momento, você pausa o vídeo, tenta fazer para chegar na sua alternativa, né? Tanto que nós temos aí a figura do Jeff esperando aí vocês resolverem a questão. Então, depois que você terminar de resolver, você continua o vídeo para ver se você acertou, e caso você tenha errado, você já vai ver a resolução e aprender como faz. Beleza? Vamos lá para a correção? Então, olha só, nós temos aí as nossas respectivas empresas. Então, vamos calcular a média dos valores da empresa de Alfinetes V, certo? Então, veja só, como é que vai ser a média dos 3 anos? Nós iremos somar o valor arrecadado nos 3 anos, 2009, 200, 2010, 220, 2011, 240, e como nós estamos somando 3 valores, obviamente nós dividiremos por 3, porque trata-se de uma média aritmética, certo? E aí, nós chegaremos na média de 220. Repetindo esse mesmo processo com os demais, nós teremos todas as médias aí. Então, olha só, o mesmo processo que nós fizemos para alfinetes V, faremos para as balas W, chocolates X, pizzaria Y e tecelagem Z. Soma-se os 3 números de arrecadação dos 3 anos e divide por 3. Chegamos aí na média de cada uma. O rapaz que deseja comprar 2 empresas vai comprar as 2 empresas de maior média de faturamento nos últimos 3 anos. Então, quais são aí as nossas 2 maiores médias? 225 e 230, né? Então, a empresa que ele vai comprar aí as empresas serão Pizzaria Y e Chocolate X. Nós ficaremos aí com a letra D como resposta, certo? Se você acertou, meus parabéns. Caso você tenha errado, tente conferir aí aonde você se confundiu. A conta é muito simples, é muito fácil, mas às vezes a gente se perde no texto e isso é muito comum ocorrer nos vestibulares, né? Então, a hora de errar é agora, de corrigir os erros é agora, beleza? Então vamos lá? Mais uma questão aí, que ela fala: a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então perceba que a questão é bem direta, ela só quer o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste. Então você vai pegar os valores da região Nordeste de 2005 a 2009 e você vai tirar a média. Quantos valores nós temos? 5. Você vai somar os 5 e dividir por 5. Beleza? Então, tente fazer, dar uma pausa no vídeo, né, para você pegar a correção na sequência e verificar se você acertou a questão ou não, se você está entendendo o assunto direitinho ou não. Beleza? Então, ó, tentou fazer, dá continuação no vídeo para pegar a correção agora. Beleza? Então, pessoal, região Nordeste, os valores são 18, 19, 21, 15 e 19. Se nós queremos a média aritmética, nós iremos somar esses 5 valores. Como nós estamos somando esses 5 valores, nós iremos dividir por 5. Chegaremos aí num valor de 18,4. Ficaremos aí com a nossa querida letra C como resposta. Então, veja, uma questão simples, direta, que envolve um cálculo matemático muito simples. Mas se a pessoa não souber o conceito de média aritmética e não souber efetuar essa divisão simplesinha, ela não chega na resposta, né? E aí vem aquela velha história: se você erra uma questão dessa no Enem, a sua nota cai muito, porque o sistema de correção do Enem, ele avalia as questões que você acerta por nível de dificuldade. Então, qual é a lógica? É você acertar as fáceis e errar as mais difíceis. Se você erra as fáceis e acerta as mais difíceis, o que é tendencioso o sistema interpretar? Que você deu um chutão, né? E aí a sua nota tende a baixar um pouco, mesmo que você tenha acertado o mesmo número de questões que um colega, às vezes a nota dele é maior. Por quê? Porque ele acertou as questões na sequência lógica, as mais fáceis, as médias, né? E aí se você erra uma questão dessa, a sua nota tende a diminuir pela forma de correção do sistema. Então, é importante ficar ligado nessas questões fáceis, que a gente não pode perder, beleza? Então, pessoal, vamos avançar. O que vai ser a mediana, pessoal? A mediana nós vamos ter duas formas de calcular, certo?
nós calcularemos uma forma de mediana quando nós tivermos uma quantidade ímpar de elemento, e nós teremos uma outra forma de calcular a mediana quando nós tivermos uma quantidade par de elementos. Professor, não estou entendendo nada. Quando começa a falar de número de letra em matemática, eu não entendo. Vamos para os números? Então vamos lá, no próximo slide. Então olha só, a gente quer calcular a mediana dessas duas sequências numéricas. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira. Primeiro passo e crucial para você calcular uma mediana, você tem que pegar os valores e colocar eles na ordem crescente. Vou repetir. Primeiro passo e crucial para você calcular uma mediana, você tem que pegar esses valores e colocá-los na ordem crescente. Por quê? A mediana vai ser aquele cara que está no meio. Como é que tu vai descobrir o cara que está no meio se tu não sabe a ordem crescente desses valores, né? Então, a gente tem que colocar eles na ordem crescente, porque não é o cara que está no meio simplesmente por posição, ele está no meio pelo tamanho dele, pelo valor numérico dele, beleza? Então vamos lá, olha só, colocamos 1, 3, 5, 7, 9. Nessa sequência numérica nós temos 5 valores. Quando nós tivermos uma sequência numérica com uma quantidade ímpar de números, professor, como assim? Nessa sequência numérica nós temos 5 números, então é uma quantidade ímpar de números, né? A mediana vai ser o cara que está no meio, né? Quem é que está no meio? 5. Por que o 5 está no meio? Porque eu tenho 2 à esquerda e 2 à direita. Fim de papo. 5 é a mediana dessa sequência. Por quê? Porque é uma sequência que tem uma quantidade ímpar de elementos. Beleza? E na sequência 2? Qual é o caso da sequência 2? Para calcular a mediana, qual é o primeiro passo? Lembra? Temos que colocar na ordem o quê? Crescente. Se você não fizer isso, há uma grande probabilidade de você errar. Beleza? Porque, a não ser que dê uma grande coincidência de os caras de ficarem no meio sejam iguais aos da sequência que está sendo mostrado. Porque é muito difícil, né? Mas pode ocorrer em algumas questões de você fazer da forma errada e acabar dando certo por uma mera coincidência. Mas o primeiro passo é colocar os elementos na ordem crescente. Então aqui a gente já tem os elementos na ordem crescente. Só que agora nós temos uma quantidade par de elementos. Então nós não teremos um único elemento no centro, nós teremos 2, que nesse caso é quem? É o 6 e o 8. E agora, como é que faz? Escolhe um dos dois, tira para o ímpar, né? Não, não é assim que nós iremos fazer. Para calcular a mediana aí nesse caso, quando nós tivermos uma quantidade par de elementos na sequência, a mediana vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais. Então, quais são os elementos centrais? 6 e 8. Qual é a média aritmética deles? Se eu tenho dois elementos, eu somo os dois e divido por quanto? Por 2, certo? Então, 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 2 vai dar o nosso 7. Então, a mediana da segunda sequência de elementos será 7. Então, pessoal, deu para entender bacana? Mediana, o cara que está no meio. Mas antes disso, eu tenho que colocar os elementos na ordem o quê? Crescente. Se a quantidade de elementos da sequência for ímpar, como é o caso da primeira, nós teremos o 5, né? Que é o único elemento que está no centro. Se a quantidade for par, nós teremos 2 elementos no centro, que no caso é o 6 e o 8. Beleza? Então, dessa forma que nós iremos calcular aí as nossas medianas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos avançando. Agora vamos fazer uma questãozinha de vestibular para ver como é que isso cai na vida real, certo? Então olha só, na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado, em Brasília, em reais, por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses do ano de 2007 e 2008. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco nesse período era igual a... Então a gente quer a mediana. Lembra que a mediana é o cara do meio, mas para eu saber quem é o cara do meio, eu tenho que colocar esses valores em ordem o quê? Crescente, né? Porque nessa sequência nós temos aí exatamente 7 números. Então é uma sequência de quantidade de números ímpar, nós teremos só um no meio. Se o cara fosse na agonia, na emoção, lembra que eu sempre falo que você não pode se emocionar, senão você vai errar as questões, né? Se o cara fosse na emoção, qual seria o valor do meio que ele ia marcar? Ele ia marcar 82. Vamos ver se na emoção o cara ia acertar? Vamos ver se a emoção ia coincidir com a razão nesse caso? Se ele fosse na emoção, querendo marcar o cara do meio, só por olhar aqui a tabela, porque ele lembrou que o professor Jefferson disse que a mediana é quem está no meio, né? Então o cara ia marcar o quê? 82. Vamos ver se isso ia coincidir? Primeiro passo para calcular a mediana, colocar na ordem o quê, pessoal?
crescente. Então, colocando na ordem crescente os nossos queridos elementos aí, a sequência ficará assim. Como nós temos 7 elementos, nós teremos só um no meio, né? Uma quantidade ímpar de elementos. Quem é que vai estar no meio, pessoal? O quarto elemento, pela ordem crescente, é o 83. E se a gente fosse na emoção de marcar o cara que está no meio aí da tabela, a gente ia marcar quem? 82, viu? Como pela emoção você ia errar, então tem que seguir a razão, tem que manter a calma, tem que lembrar que a mediana é o cara do meio, mas é o cara do meio colocados na ordem o quê? Crescente, que nesse caso vai ser o nosso querido 83, letra D. Beleza? Então, um exemplo simples, fácil, de uma aplicação aí da mediana nos vestibulares. Tranquilo? Então, pessoal, vamos falar aí de moda. O que é a moda? Quando a gente fala em moda, o que é o sapato da moda? É o sapato que todo mundo está usando. Qual é o telefone da moda? Né? Há muito tempo, qual é o telefone da moda? É o iPhone, fazendo uma propaganda aí, né? Não estamos ganhando nada, mas quem sabe a Apple não resolve nos patrocinar. O telefone da moda é o iPhone, é o telefone que a moçada mais usa, mais quer, né? É o da moda, porém, muito caro. E aí, a moda é isso, é aquilo que a gente mais vê, é aquilo que a gente mais encontra, né? E em estatística não é nada diferente, a moda é exatamente o valor que mais aparece. Então, a moda é o valor que mais aparece. Nós podemos ter um elemento que mais aparece, né? Nós teremos ter dois elementos que mais aparecem e nós podemos ter 3, 4 elementos que mais aparecem, assim como nós podemos ter uma sequência numérica que nenhum valor vai aparecer mais de uma vez, né? Todos os valores ali, eles podem aparecer uma única vez e aí a gente não tem moda, vai ser uma sequência amodal, como está falando aqui para a gente no slide, certo? Então, quando ela tiver duas, vai ser bimodal, quando não tiver nenhuma, vai ser uma amodal, e quando tiver 3, 4, 5, nós teremos uma sequência que é multimodal, tem várias modas. Professor, não entendo com texto, não entendo com letra. Tá começando a ficar difícil para mim. Vamos lá para um exemplo numérico, para ficar legal? Então, olha só. Nós teremos aí dados referentes às numerações dos sapatos vendidos em uma loja no certo dia. Assim como a mediana, é importante que na moda vocês coloquem os números na ordem crescente, porque vai facilitar a sua vida na hora de identificar quantas vezes esse número aparece, beleza? Então, ó, colocando essa sequência na ordem crescente, nós veremos aí que o 35 ele aparece 3 vezes, e nós veremos que o 36 também aparece 3 vezes. São os dois elementos que mais aparecem, né? Então, essa nossa sequência numérica, ela possui duas modas, que é o 35 e o 36. Se fosse uma questão de vestibular, na resposta lá, sei lá, a letra B, teria que ter o 35 e o 36 para você marcar, porque ela é uma sequência que tem duas modas, logo ela é uma sequência o quê? Bimodal. Beleza? Então, pessoal, nossa aula se encerra aqui. Então, o que nós vimos hoje? O conceito de média aritmética, o conceito de mediana e o conceito de moda. Vimos os conceitos, os exemplos básicos e algumas questões de vestibular. Beleza? Então, a partir de agora, vocês têm aí uma lista de exercícios à disposição para ser resolvida por vocês. Logo na sequência, eu envio a resposta e depois teremos uma aula aí de correção da lista de exercícios. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi uma honra passar esse momento com vocês. Até um próximo encontro. Até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.